Oi, pessoal, hoje eu estou aqui na Rádio Banda B, onde eu trabalho, inclusive, porque o convidado do De Letra Especial trabalha aqui já há muito tempo. Além de ser o chefe de esportes da Banda B, é o melhor narrador de rádio do estado e uma das pessoas mais espetaculares que eu conheci na minha vida. Conheço o Marcelo Ortiz há quase 30 anos e ele continua o mesmo caráter retilíneo, um cara ético, um cara espetacular. E hoje não é exatamente uma entrevista com o Marcelo, mas o Marcelo participou com a gente em dezembro de 2019 de um programa sobre os erros da imprensa. É claro que a gente vai falar muito dos nossos erros, mas em especial uma série de mancadas gravadas que a gente colocou e gente, é de chorar de rir cada coisa que a gente fala no ar, principalmente no rádio. Então escute aí, esse programa é em áudio, a partir de agora, as mancadas da imprensa com a participação especialíssima do Marcelo Ortiz. Valeu! Alô, galera! Começando mais um podcast de letra, um podcast que eu acho que muita gente vai querer ouvir, porque vamos falar mal da imprensa. Olha que maravilha! O que todo mundo espera falar mal da imprensa, tá caindo coisa aqui, tá uma loucura. Carlos Borio, Ricardo Bredinski, Diogo Souza, Eduardo Luiz, suas vinhetas e Marcelo Ortiz! Mas você está preparado para o que você está... Estou preparado para dar risada, né, Cristian? Vai ser legal. O povo está acompanhando. Eu vim aqui para dar risada hoje aí. Marcelo, tempo bom em Curitiba sempre. Bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigado pela tua presença. Legal, muito obrigado. Ouvi a homenagem que fizeram para o Mário Neto. Justíssima, né? Surpresa do Mário. E vamos falar agora da parte engraçada do rádio, que é uma das partes mais gostosas que tem, né? Claro que trabalhar é muito bom. Paraná! E dos outros clubes? Paraná! Dos outros clubes? Paraná! Outro adversário? Coritiba! E outro adversário? Atlético! É isso aí, é isso que teremos então a partir de agora. Gente, vamos começar de imediato. Marcelo, a gente tem algumas aqui para mostrar. Essas são as melhores. Mas, Você falou o tema de hoje ou não? A gente falou as mancadas da imprensa. Nós vamos falar mal da imprensa. Mas mais ou menos é isso, né? Basicamente. Apontar os nossos erros, Marcelo, que não são poucos. Por que a gente erra tanto? Como é que disse aquele jogador? Só bate quem erra. Na verdade, assim, Cristian, eu vejo que o rádio, e você hoje tem principalmente com a internet, e a velocidade espetacular também, né? Mas o rádio, por ser o primeiro veículo com essa velocidade de comunicação, Cristian, ele acabou trazendo junto também todas essas falhas, os erros que para a televisão tem a edição, você corta, que no jornal, quando você percebe, você dá a risada, mas você vai corrigir até que seja editado, ou hoje na internet, para a notícia que está no portal também, dificilmente isso passa, tanto que quando passa, o erro passa a ser tão grave que em vez de você dar risada, que poderia ser motivo de dar risada, a preocupação é muito maior, porque daí envolve muito mais gente, né? E a turma leva muito a sério, daí uma coisa que foi um equívoco. Às vezes, exatamente. Pouco, né? Agora, o que acontece do outro lado? No rádio, como é imediato, quem ouviu, quem não ouviu já era, né? Você acaba realimentando tudo isso, porque você acha tão engraçado que você quer contar para o ouvinte em algum momento, você quer contar para os companheiros de trabalho. Eu não sei explicar para você por quê, Cristian, mas o erro no rádio, e você é um homem multimídia, pode falar sobre isso. Não, mas no rádio é interessante isso. Pela velocidade, né, pelo imediatismo, você acaba errando como todo mundo erra, mas esse erro aparece muito mais. Mas o interessante é que no rádio o erro é encarado de forma diferente, né, Ludo? É verdade. A gente encara no rádio como um negócio que, é engraçado, vou lá, corrijo. É muito mais informal, é muito mais como... Da natureza do meio mesmo, né? É muito mais quando você está no almoço, no jantar da família, em casa, e de repente você fala uma besteira, todo mundo dá risada, se corrige, continua conversando e tá tudo bem. Só tem uma coisa que você falou, Marcelo, desculpa, você falou que no rádio ouviu, já era, não que você sempre tem um corno gravando agora. Então, é verdade. Nunca mais o erro se perde. Assim, porque aqueles erros históricos, muita gente conta, ninguém sabe exatamente quem é o dono daquela gafe, né? Mas isso até surgiu o Cristian Toledo. E o Tarcísio Bart, né, que hoje é o operador da Rádio Cap, que também ajuda muito a gente nisso. Ajudou muito. Hoje em dia o Mário grava alguma coisa. Também. O do Astrogildo ele gravou. Exatamente.
um apresentador de rádio falou que, né, havia aquele grande humorista, o Astrogildo Ribeiro. A gente tava falando que o nome... Eu falei o nome, não sei exatamente porque, acho que é aniversariante, Astrogildo, aí o Mário falou, Astrogildo, é um nome diferente, né, Astrogildo. Aí o Mário falou, eu lembro de um amigo meu que era Astrogildo, e falou o sobrenome, enfim. Eu sempre lembro desse nome, e aí não teve dúvida. Mas quando você lê o nome do Astrogildo, na hora me porque não é um nome muito comum, né? Eu lembro do Gildo, né? Astrogildo Ribeiro. Astrogildo Ribeiro? Também é Astrogildo? Não tem um comediante com esse Não, nome? Não, Agildo. Agildo Ribeiro. Não é Agildo? Não, você tá de brincadeira. Você não fala, você não falou a verdade. Eu achei que o nome dele era Astrogildo. Marcelo, eu vou me jogar da sacada ali, eu já volto, tá? Não pode ser. E aí, não é. E daí a justificativa dele, Cristian, foi que ele achava que Agildo era um apelido, que o nome era Astrogildo. Só pior, né? Você escolheu um apelido, você vai escolher Agildo. Uma das histórias dessas que são memoráveis, né, do rádio é a história do Coronel Dulcídio. Sim, essa é espetacular. Né? Você que mora ou que tem Curitiba no seu coração sabe que tem uma rua muito importante aqui, Coronel Dulcídio. Coronel Dulcídio também foi um herói paranaense, essa coisa aí. E esse episódio foi exatamente pelo regimento aqui, né, Cristian? Que é pertinho do Pinheirão. O da Polícia Montada. O regimento da Polícia Montada se chama Regimento Coronel Dulcídio. E aí o narrador tava narrando o jogo, bola pra lá, balão pra lá, balão pra cá. E aí o repórter veio e falou: olha, está rolando aquele churrasco no Regimento Coronel Dulcídio e você é o nosso convidado. Aí vem o narrador e fala, mas é claro, muito obrigado ao meu amigo Coronel Dulcídio. Mandou um abraço. Quanto tempo, Coronel Dulcídio? E aí o repórter também foi explicado do pior jeito possível. Ele falou, o fulano, o Coronel Dulcídio já morreu. Aí ele falou, não acredito. Fico uma semana fora e recebo essa infausta notícia. Vão aí os meus sentimentos para o meu amigo Coronel Dulcídio. Na verdade, esse narrador ele tinha ficado 1 ou 2 anos em Cascavel, né? Uhum. Ele falou assim, fiquei um período em Cascavel, se me traz uma notícia tão triste como essa. Meu grande amigo. Ele tinha morrido há 50. Aí foi o que falou. Aí daí o repórter disse, mas faz 50 anos. Dá um tiro da minha Amado mestre. O que a gente tem gravado são coisas que a gente fez na 98 FM. Isso tudo de 4 anos. Imagina então se durasse até hoje, né? Quantos gigas tem um arquivo? 4 anos? Agora só que vocês falaram, eu vou tirar uma dúvida aqui. São 90, 179, aí mais 89 são 268... E mais 89, então 350, para mais 350. Então aqui tem 350 erros e algumas compilações de erros. Em 4 anos. Em apenas 4 anos. Porra, vocês gostavam. 350 erros e 732 mil risadas, porque isso foi uma coisa de louco. Mas foram erros já pensando nesse podcast. Lógico, isso estava organizado. Né? Uma visão. É visão, né? Futurista, né? O Ricardo, que participou pouco de rádio, você cometeu alguma mancada, você lembra? Deve ter cometido. Eu me recordo de algo muito significante, deve ter sido algum erro. Eu tenho uma história boa da minha estreia na 98. Que foi quando começou o embrião da unificação da tribuna com a 98. E eram 2 jogos simultâneos pela Série B de 2012. Que era Atlético e Joinville em Santa Catarina e Paraná e Guarani na Vila Capanema. Eu tava lá em Joinville. O Marcelo tava com o Guilherme na Vila Capanema e tava o Edilson com você lá em Santa Catarina. E teve um suposto pênalti pro Atlético, na época não tinha VAR, não tinha nada. E eu tava no estúdio da 98 e falaram, dá a tua opinião aí, vê se você acha que foi pênalti. E o Edilson narrando lá, Edilson. E jogava. Edilson, vai. Eu pensei, não, pode chamar. Já vejo que umas 3, 4 vezes, depois de uns 10 minutos, passaram pro Marcelo ali na Vila Capanema. O Marcelo falou, Edilson, mas acho que o Ricardo quer falar alguma coisa. E isso eu tinha passado uns 15 minutos. Um pênalti, aquele lance eu acho que foi pênalti, mas já faz tempo. E eu vou ser legal, eu vou começar com um erro meu. Antes de você começar, então, deixa eu... Eu acho que você não ia citar essa passagem. Na primeira jornada da Rádio 98, que o Mário chamou todo mundo e ninguém entrou. Então a gente começou, né? É verdade. Mas de supetão, o primeiro jogo, essa direto da Vila Capanema. Alô, Marcelo Ortiz! Aquele grilo ali, né? Alô, Guilherme de Bola! Alô, repórter, sei lá quem! Cara, tem alguém aqui na Vila Capanema que ninguém falou. E só tinha a Francine Lopes que tava no estúdio. Foi espetacular isso aí. E Começou bem. Como é que começou a equipe, vocês lembram?
Jogos? Não, os repórteres. Eram Cobriam. o Eduardo estava no Curitiba. Eduardo Luiz, Anderson Luiz. Não, então, mas o Anderson no Paraná, O Anderson no Paraná, o você no Eduardo Atlético, no E o Curitiba. Robertson no Curitiba e o Robertson no no Atlético. Atlético. E o Lucas Só será. o Lucas viajando. Como era o nome daqui? Como é que era? Não, como é que era o nome que deram pro repórter? Que era o repórter. Não era repórter ausente? Repórter aleatório, um negócio assim. Não tinha um negócio desse? Que chamaram o cara de Alguém repórter falou, aleatório? Um negócio assim. O Lucas era o nosso repórter aleatório. Mas eu vou colocar aqui, ó. Esse erro, o Marcelo adora, a gente tava junto nesse jogo. Paraná e Vitória, se eu não me engano. Escutem aí. Tá tendo a execução agora do hino nacional brasileiro. Vamos ouvir. Tava, na verdade, no final. Barbaridade. Muito bom, pegou até o final. Vamos ouvir o hino. E nós dois desafinando pra falar. Pior de tudo. Cara, Aliás, depois disso nós paramos de ouvir o hino nacional depois dessa corrida. cancelamos o hino. Aí tocava o hino toda a jornada. Então, Depois melhor disso não. falou, melhor deixa, cara. É, Não vai melhor dar certo. Não, e daí, só que daí. Ninguém mais se interessa pelo hino. Mas lembra que depois, no dia seguinte, que não pôs o hino, os caras mandaram mensagem. Por que vocês não deixam a execução do hino nacional? Você nunca acerta, né? Ali, olha, foi um mico terrível que eu paguei essa vez. E assim, eu se eu for Barbaridade. for somar algumas das coisas que eu fui falando, nossa, dá um livro só meu. Quem adoraria fazer esse livro é o Dorival Crispim. Ele sempre falou que ia fazer, o Mário Neto também. Com o Crispim aconteceu um inacreditável, que ele estava entrevistando um jogador do Colorado, e esse jogador, ele teve um problema de saúde num período em que começou a primeira, faz tempo isso, hein? A primeira onda de dengue no Brasil. E aí o Crispim foi fazer aquela piada. Não, então, você sofreu, aí tava doente, vai ver que era dengue, né? O jogador falou, não, comigo não tem esse negócio de dengue, não. Sou um jogador sério, eu não brinco com esse negócio, não. Era dengue. E lá no Colorado também, que chamaram um jogador de psicopata. Acho que foi isso. Porque ele tinha muita doença. O repórter falou, ele tinha muita doença, ele era um psicopata. Não era Colorado, eu lembrei do repórter. Não era hipocondríaco. E o repórter que fazia o Colorado na época, narrando com o nosso saudoso Lombardi Júnior, né? E o Lombardi narrando o jogo e tal, e acaba a partida, e entrevista aquele entrevista o presidente do Colorado. E ele entrevista o presidente, eu acho que era o Leonardo da Silva, e ele diz assim, ô Lombardi, o Leonardo deixou um convite pra nós aqui, ele vai fazer um churrasco e aí nós vai, né, Lombardi? Aí o Lombardi disse, nós vamos, né? Ele disse, opa, que bom, você vai também! Uma das coisas que... outra coisa que acontece muito em rádio é a gente errar o nome do companheiro. Pô, a gente errou muito. E assim, eu não sei porquê lá no 98... Não, do nome do estádio também. Não sei porquê lá na 98 os caras erravam muito o meu nome e o nome do Edilson. E aí acontecia a coisa assim como aconteceu com o nosso homem do tempo hoje, Robertson Januzzi. Dinheiro público nas obras da Arena da Baixada. Coritiba! Alô, Robertson Januzzi! Alô, Edilson Toledo! E fica em silêncio, você some, cara. Alô, Edilson Toledo! Nossa! Você não vai mostrar do estádio? A do estádio tem que... Você quer já vou dessa aqui? Essa é boa. Deixa eu achar aqui. Então, a gente viajou... Mas ninguém assim, falou nada. Alô, Edilson. Morreu o assunto, cara. Acabou, né? Continuou o Edilson falando. Como se nada. Eu sou Toledo. Agora, nesse caso, morreu e continuou, mas, cara, não tinha. A gente às vezes tentava disfarçar um erro, mas não tinha como disfarçar com o Marcelo Ortiz na jornada, cara. Ele ria em todas, cara. Você dava aquele miguezinho, ninguém percebeu, o Marcelo voltava a ligar o microfone. Cara, acabava com a transmissão. Mas, ó, isso aí, eu não posso até hoje estar em um mesmo ambiente com o Marcelo Ortiz e se alguma coisa acontece, eu olho pra ele e ele olha pra mim e começa a rir. Esses dias, um colega nosso estava explicando, tinha vendido o carro. Ele vendeu o carro porque ele queria trocar, porque ele tinha que pagar um tratamento, era uma coisa até triste. Olha só, triste. E aí ele falou que ele vendeu o carro pelo valor da tabela FIT. Era uma história triste. Terminava com
tipo morte de mãe a história. A gente não conseguia parar de rir. Por causa daquela coisa. Outra do Marcelo desse jeito, a gente fazendo programa na OTV, nosso colega André Pessoa estava lá, hoje repórter da TV Globo do Rio, e aí o André precisava avisar uma coisa pro Henry Xavier. Todo mundo sabe, o Henry é deficiente visual. Só que daí, na hora que começou o programa, ele voltou do intervalo e ele não conseguiu avisar. E aí ele começou a fazer com a mão pro Henry não falar. E aí, assim, tô eu aqui, o André à minha esquerda, o André na minha esquerda, o Henry imediatamente à esquerda do André e o Marcelo do lado do Henry. Cara, nessa hora eu olhei pro Marcelo e acabou o programa. Ai, essa que o Marcelo... E o Henry não ficou sabendo até hoje, tá? Vai saber hoje. Agora não viu. Vai saber hoje, ó. Essa que de troca de nome, que o Marcelo pediu, o personagem está aqui na mesa. Se chama Eduardo Luiz. Este é o provável time atleticano para a partida de logo mais no estádio Dário Filho para o Leite. Muito bem, estamos aqui com o assunto do dia. Hoje é dia de Campeonato Brasileiro, de Copa Sul-Americana. Vamos para Vila Capanema, Leonardo Mendes Júnior. Vamos lá. Ele chamou o estádio de Dário Filho e chamou o Mário Neto de Mário Leite. Tenta explicar. Não tem como explicar. Eu puxei o Mário Filho de algum lugar da história do Maracanã. E era Dário Leite, o nome da muito bonito, quase Mário, igual, né? Quase, né? E o Mário Neto ficou Mário. Sei lá. Nem hoje eu não consigo falar. Eu não consigo repetir. Tão bizarro que foi aquilo. O Mário não conseguia falar. No estádio, Dário Filho. Mário Leite. Era um dia Pega a pausa, foi pensado, né? Não dá pra dizer que foi, não. Foi Era de detalhes, né? É óbvio que esse tipo de situação acontece quando tem todos os jogos no mesmo dia. Eu tava no hotel. O Marcelo, o Dudu tava em Guaratinguetá, num jogo, né? No Guaratinguetá contra o Atlético pela Série B, provavelmente. O Marcelo tava, se eu não me engano, na Vila Capanema para fazer um jogo do Paraná. E eu me lembro que foi um jogo com muita chuva e foi o jogo da famosa lesão do dedo no Emerson, zagueiro do Curitiba. Curitiba e Grêmio pela Sul-Americana. 2012 lá no Olímpico. Uhum. Olímpico? Olímpico aí. Cara, a gente teve um acesso de riso que a gente não tinha o que fazer. Porque, olha, não tem o que fazer numa situação. Agora foi a paradinha. Dário Filho e Mário Leite. Com estilo, né? Com estilo, né? Uma coisa que jornalista adora é fingir que sabe das coisas. Ai, meu Deus. E o colega nosso hoje na Rádio Caiobá, André Nogueira, ele tinha certeza do que ele estava falando. Porque agora o Henry Xavier está chegando aqui, viu, meu caro Christian Toledo? Sim. A OTV fará a primeira transmissão esportiva. Certo? A Roselete dos Santos disputa o cinturão mundial. E quem vai falar desta luta é Henry Xavier, o homem que entende de tatame, né? Ótimo tatame. O ringue foi pro espaço, né? O tatame que prevalece. Ai, nessa luta aí, foi o Marcelo que narrou, e eu comentei. Você vai contar isso? Vou ter que contar, né? Não, vou omitir o personagem. Só sei que esse personagem convivia muito com lutadores de boxe desde criança. E daí fui perguntando, olha, como é que é essa convivência com lutadores de boxe, né? Desde você criança. Eu acho que foi o Thiago que fez a entrevista, né? Foi o Jairo Nascimento. Jairo. Eu lembro que era alguém que estava começando no esporte, era o Jairo. Muita gente começou ali. Exatamente. E aí essa pessoa respondeu o seguinte: eu sempre me lembro, quando eu era criança, o barulho do saco batendo na cabeça. Eu lembrava, acordava. Eu acordava com o barulho. Cara, e aí, o que faz o repórter? Devolve pro Marcelo. Isso na TV, meus amigos. Isso na TV. Mas aquele dia, se não me engano, graças a Deus, não tinha câmera pra gente. Não, felizmente não. E a vantagem é que em TV, se deixar um espaço e tal, né? Não tem muito problema, dá uma respirada. Mas já tá um pouco explicado, né? Quando pergunto, por que não deu certo a TV? Deu. Mas por essas e outras, né? Na TV ia ser mais difícil segurar, né? Ah, meu Deus, essa aqui também é boa. Vou ter que mostrar também mais uma do Robertson Júnior. Esse agora é famoso. Claro, agora. Marcelo, por sinal, conta a história que você mudou de função. O Duzentão? Ou como ele virou? Não, como você virou o novo Duzentão. Ah, é verdade. Isso foi muito engraçado. Porque o Robertson, ele começou no rádio, aqui no 9 da 15, na Rádio Cidade ainda, na época, como técnico de externa.
excelente, responsável, muito jovem, começou assim com 15 anos. E aí, como um garoto ainda, no começo, ele estava terminando ali o segundo grau, ia para a faculdade, o que queria escolher, o que não ia, daí ele pensou na parte técnica. E eu sempre incentivei ele, você tem talento, você é um cara sério, e a gente precisa disso no jornalismo. Não que na parte técnica não precisem, mas eu acredito que você podia ser um jornalista. Enxergou o potencial. E vi que ele tinha essa possibilidade, esse potencial, depois de ter chance de lançar ele como repórter, e hoje é esse grande radialista, jornalista que é o Robertson, né? Não tenho dúvida. Não tenho dúvida disso também. E imediatamente, a partir dali, ele começou a evoluir a carreira. E graças a Deus o Robertson é um cara que não esconde ninguém, essa gratidão. Eu tenho um carinho muito grande por ele. Mas apesar do carinho todo, eu estou muito mais tempo que ele, né, no rádio. Então, o que acontece? Aí que vem um negócio engraçado. O Marcelo que lançou o Robertson. Aí eu tô esses dias na rádio e tal, e vou fazer a previsão do tempo, e o Robertson, que acabou de começar na televisão, né, apareceu todo mundo, o Robertson na TV, fazendo previsão do tempo. E aqui, na banda B, né, tô com o Luiz Carlos Martins e eu faço a previsão do tempo, já fazia a previsão do tempo ali com ele. Mas ele não teve dúvida. Oi, gente querida, agora vamos à previsão do tempo, entra a vinheta. E ele, a previsão do tempo com o Marcelo. Ele é o nosso Robertson, né? Cada um tem o seu Robertson. Eu virei o Robertson na banda dele, né? Você vê o poder da coisa, né? É que eu não tinha potencial pra ser a Maju, né? Melhor ser o Robertson. Né? Mas o Robertson, ele às vezes tinha dificuldades com nomes estrangeiros. Vamos ver. E eu vou justificar meu voto nisso. Eu não vou votar no Corruro, porque ele... O nome do jogador era Corujo. Jogador do time estrangeiro que tinha enfrentado o Atlético. Eu pensei que você tinha falado do... Como é que é o nome daquele jogador que levou, né? Ai, meu Deus. Tem esse também. Tem essa aí do Robertson? Tem essa também. Tem essa do Robertson, né? Mas essa foi espetacular. Não, ele não conseguia falar Corujo. Ele falou Corruro. Que é mais difícil até, né? Não, é muito mais difícil. Bem lembrado essa. Ah, tá aqui. Essa é muito boa. Ele catalogou por não. tags. O Tarcísio fez já pra tá mim. Por nome, já tá com tudo com nome. Essa aqui é sensacional. Na lateral esquerda, Piauí tem a número 6. A meia cancha do Salgueiro com Wendel 7, Jossa 5, Matheus 8 e Edmar com a número 10. No ataque, Fagner tem a 11. Parabéns. Fala aí, Robertson. Perdão, confirmando a meia cancha da equipe do Salgueiro. Tava passando bem do lado de uma caixa de som no último volume. No Casinha, é impossível ouvir alguma coisa, viu? Só a voz do Casinha, né? Wendel com a 7, Jossa com a número 5, Matheus 8 e Edmar com a número 10. É Jossa mesmo? É a Jossa. Não seria Josa? Não. Bom, vou confirmar, viu, Marcelo, mas a informação que eu tive que seria a Jossa, mas posso estar Jossa, errado. rapaz. Vou perguntar aqui. Não, Jossa é sacanagem com Jossa. Na primeira tentativa, Maranhão cruzou, foi desarmado, o Wellington bateu, carimbou, defensivo, a bola disputa, errou sobre a lateral. Diga lá, Robertson. É Josa. Josa. Fica melhor, né? Melhor, essa Jossa fica complicado. Cara, e assim, você pensa o que é isso? É o mínimo que a gente tem que acertar, né? Cara, a gente erra. A gente não sabe pronúncia do nome dos jogadores, tem que estudar até isso. Mas nome de jogador você vê hoje em própria televisão, Copa do Mundo, um canal fala o nome de um jogador de um jeito, o outro fala de outro, aí você vai entrevistar, o cara fala que é um outro jeito. Então você imagina... E depende pra quem você pergunta lá no estádio, também é outro jeito, Há pouco tempo que esse negócio do Atlético não deixar muitos jogadores falar, né? Há pouco tempo talvez vocês lembrem que uma época diziam que era Lodi. O Lodi subiu, daqui a pouco é Lodi. E aí o papo ficou tão forte que diziam, e quando você conta, vai contando a mesma história, mesmo que não seja verdadeira, contaram tanto que até tem uma época que até eu acreditei, pô, mas será que estou chamando errado? Então é Lodi, não é Lodi, pô, a vida inteira chamando Lodi, vai Lodi. E disseram que não, ele deu uma entrevista e disse que na verdade é Lodi. Mas ele nunca deu essa entrevista, tanto que teve uma vez, eu não lembro exatamente quando, teve um jogo que eu não aguentei, disse, aproveita e pergunta como é que é, Lodi ou Lodi? Daí perguntaram, não, é Lodi, eu sei que falam Lodi por aí, daí eu fazia um pouco antes de ir embora. Renan Lodi, que hoje é destaque, mas quando surgiu, sabe, por isso que às vezes é ruim, né, não deixar a imprensa falar tanto com o jogador. Tem situações que eu acho que poderiam ser um pouco mais abertas. Isso né? Resolveria esse problema. E isso que é um jogador brasileiro, você imagina os estrangeiros. Não, os estrangeiros aí. Mas os estrangeiros tem um negócio, cara, que é interessante. O Christian deve ter ouvido isso já. Muita gente, Dudu, fala assim:
você não precisa fazer a pronúncia correta, principalmente se for um jogador alemão, se for um jogador russo, tem que fazer uma que seja melhor audível. Só que isso faz uma confusão danada e você teria que ter uma padronização no mínimo na transmissão. Mas você falou, é muito comum você não ter padronização numa mesma transmissão. Narrador são de um jeito, comentarista de outro, repórter de outro. Hoje, auxiliar técnico, né, no momento que a gente está gravando o programa, auxiliar técnico do Paraná, Alan Al. O futebol é triste que tem que falar no momento que ele está gravando, né? Você nunca sabe. Então vamos pensar que o cara pode ouvir daqui a 5 anos o programa. O Alan Al, uma vez um comentarista explicou da seguinte forma, que o nome dele era Alan, porque era homenagem ao Allan Kardec. Homenagem ao nosso querido Lucas Rocha, que está hoje na Rede Massa. Vamos começar com essa. O Paraná Clube conquistou um resultado muito positivo, jogando frente ao Timbu, lá na Ilha dos Aflitos. Na Ilha dos Aflitos. Eu nem lembrava direito. Não do estádio. Ilha dos Aflitos é um belo nome de um filme de terror. Verdade, hein? Olha, é uma fusão, né? O Lucas tem uma que a gente não gravou, é sensacional. No início da 98, o Lucas é um cara tão... Além de ser um menino maravilhoso, é um cara tão sortudo. É tão sortudo que ele, na semana do lançamento da 98, ele ganhou uma viagem de um cruzeiro. Então ele estreou em folga. A mãe dele, né? A mãe dele ganhou e colocou ele. Então o Lucas estreou folgando. O Dudu estreou casando e também folgando. Olha só. Não ia dar certo essa equipe, né? Aí o Corinthians Paranaense, aquele nome ainda naquele tempo? Eu acho que era Corinthians Paranaense. Corinthians Paranaense trocou de técnico de uma hora para outra. Na viagem do Lucas, né? Durante a viagem do Lucas. Saiu o Luciano Russo e entrou o Amaury Knevitz, ou Nick Levix, como diziam também, né? E aí o Lucas foi fazer o jogo, o Edilson chamou notícias do Corinthians Paranaense e ele falou, olha, o time está definido pelo técnico Luciano Gusso. Aí volta pro Edilson. Amaury Knevitz, né, Lucas? Aí o Lucas, hã? Não, Luciano Gusso, Amaury Knevitz deixou o Corinthians Paranaense. O Luciano Gusso deixou o Corinthians Paranaense. E o Lucas fez assim, tá me zoando! Tá de sacanagem. Começando o campeonato, não tem que mudar. Olha só, mas olha, infelizmente a gente tem um grande campeão que se chama Henrique Xavier. O Henrique é um mito. O Henrique é um mito das mancadas. O Henrique, a gente adora ele. Marcelo, acho mancadas que na época era conhecido como catingadas. Catingadas, porque era por causa do Edilson, que ele se chamava de Catinga. Olha, vamos ver esse aqui. Esse aqui é boa também. Prestem atenção. Prestem muita atenção. Para fugir do rebaixamento, a saída do diretor anterior, que era o João Malucelli. Como é que tá sendo no Irati esse campeonato de Paranaense? Boa tarde, Irati. Boa tarde, Paraíba. Você percebeu que é um combo? Começa com a saída do diretor Joel Malucelli. E depois vem pro campeonato de Paranaense. Boa tarde, Irati. Pra fechar, né? Deixa eu ver mais uma do Henry aqui. Deixa eu ver se é essa aqui. Tem o Grêmio. Tem o Grêmio. Essa eu vou pegar do Grêmio. Essa é demais. Vocês pedem, eu acho aqui. Olha lá. Em São Januário, Vasco tem um gol do Juninho, 28. Curitiba 0, Henrique Xavier. Em andamento, Bahia 0, Grêmio ontem. Bahia 0, Grêmio ontem. Bahia 0, Grêmio ontem. A equipe do Cruzeiro perdeu pro Fluminense por Bahia 0, Grêmio ontem. Tem mais uma do André Nogueira, nosso grande André. Tem mais uma boa do André do. Tem uma, nós temos que dar uma do Dudu aqui, que é histórica. Também de um atacante do Curitiba. Mas antes de achar essa. O Leonardo também, né? Não, antes dessa do André Nogueira, não somos só nós que erramos. Os entrevistados também cometem mancadas. Escutem aqui e tentem traduzir o que
ex-diretor do Paraná, Paulo César Silva, quis dizer. Na realidade, tinha que se fazer alguma mudança. E você sabe, no futebol, o primeiro a sair é o Tandor. Repita, Cristiano. Vamos lá, atenção. Na realidade, tinha que se fazer alguma mudança. E você sabe, no futebol, o primeiro a sair é o Tandor. Nossa, Tamba. Quem é o Tamba? Em algum lugar do planeta ele quis dizer treinador, em algum lugar, mas Tamba, cara, é um negócio Jogou aonde? inexplicável. E essa aqui que o Marcelo pediu do André Nogueira, olha só. Da Casa Civil. E ainda a Assembleia rediscute segurança de deputados após o incidente que aconteceu com o ataque ao presidente da Assembleia, Valdir Rossoni. Chorou, né? Que levou uns tiros lá em Bituruna. O carro dele foi atirado, ok? O carro dele foi atirado. Carro atirado. Jogaram o carro em algum lugar. Carro atirado. Vamos essa aqui então, do Eduardo Luiz, que também é uma das campeãs. E eu lembrei uma aqui ótima também, tem do Marcelo aqui, que é muito boa também. Que até... Tá Libertadores? Não. Puta, aquela. Essa aqui. Quer que eu vamos com essa ou depois a do... Você manda, Vai DJ. lá, sim. Olha aqui, ó. Pra voltar a briga está em aberto, o Coritiba está chegando pra brigar a briga na Libertadores da América. Tá chegando de novo. Pra voltar a briga está em aberto, o Coritiba está chegando pra brigar a briga na Libertadores da América. Eu achava que eu queria. Eu acho que eu tentei falar na briga pela vaga da Libertadores e não saía. E não saía por causa da briga da Braga da Libertadores. Saiu Libertadores, só. E a do Dudu é essa aqui, cara. A gente tinha, nesse período, a gente tinha delay. Delay pra você que tá ouvindo a gente é eu falar uma coisa e esse som só vir no meu ouvido depois. E isso atrapalha. Eu vou mostrar duas. Essa do Dudu e uma histórica do ex-colega nosso, Felipe Lessa, que hoje está lá trabalhando no litoral do estado. Mas vou começar com essa do Dudu. Prestem atenção. E um fato inusitado, viu, Edilson? A torcida coxa, que já pegou muito no pé do Everton Costa, assim que ele saiu, gritou: "Ah, Everton Costa." Mas o Eduardo... Everton o quê? Everton o quê, Edu? Everton Costa. Everton Costa! Era pra ser, né? Everton Costa. Que emoção. Quem não lembra da Ruth Lemos e o sanduíche Ishi, né? Era isso aí. Era isso mesmo. Deixa eu ver aqui. Meu Deus. Everton Costa. Eu tenho que achar essa. Então, o delay é terrível. Eu me lembro uma vez, quando a gente estreou na Rádio Transamérica, eu me lembro que foi um locutor, eu não me lembro quem, me desculpe. E o Luiz Egochagar tá narrando e ele falou, pressionado, acho que era o Johnny Linhares. E amanhã o Johnny Linhares toca uma pra você, que é um programa da Rádio Transamérica. Cara, e aí voltou pro locutor e ele ouviu da rádio. Toca uma, né, Johnny? Ele, ele não tá tentando que o chegasse junto. Toca! A do Felipe, essa aqui, e aqui eu digo, a culpa é do Marcelo, que fez a entrevista e pediu pra ele colocar o fone. A terceira estreia do Atlético Paranaense aí nos últimos 15 dias. Vamos acompanhar a situação. Saiu o Sandor Landelli, saiu o Ricardo Drubski, chegou o Jorginho e o Furacão veio numa série de jogos sem vitória. Agora a expectativa é de dias melhores com a chegada do Jorginho, novo treinador. Esse cara tá com algum problema. No primeiro momento, quando você ouve depois do que você falou, a tendência igualar, é você tentar encontrar o espaço. Igualar o raciocínio. É bizarro. Mas esse negócio de delay era horrível. Quando a gente entrava, às vezes, boletim lá na tribuna, vocês por telefone, e a gente tava ouvindo o programa, era horrível, porque aí você tava tudo atropelado. Você tinha que tirar, só que o medo era, eu vou tirar o fone. Às vezes perguntam alguma coisa, interfere, eu continuo falando, aí você não sabia o que você fazia. Depois, com anos de prática no rádio, você se acostuma com muito delay muito grande. Às vezes mais do que, um segundo. Mas, cara, no começo é um negócio. E depois a técnica de deixar um fone só e o outro você não. Também tem isso também. Mas, eu tenho uma do Edilson aqui. Qual que era o problema do Edilson em situações, por exemplo, com o delay? Às vezes ele estendia uma letra. Mais atrás pra Caio na tabela do comando. Retoma a bola, time do em homenagem ao Edilson, outra do Edilson aqui, também essa foi uma que a gente ouviu muito nos tempos de 98,
que é uma das campeãs. A gente teve um anunciante grande que a gente tinha o chamado assunto do dia, né, Marcelo? Era o tema principal do dia. E era um assunto que a gente conversava mais e tal. Tinha mais debate, entrevistas, às vezes ao vivo. E aí esse deixava o locutor tinha que... era uma testemunhal, né? Era com o anúncio esse, foi vendido. E eu não sei por que esse anunciante, ele desistiu depois dessa história. Ninguém acertava o nome do E era um anunciante, mas onde é que tá aqui esse anúncio? Ai, meu Deus. Eu vi aqui ele agora há pouco. Você vê como eu não acho essas coisas. Apareceu. Olha só, agora eu tenho uma novidade especial pra você. Você que já cansou de encontrar manchas de desodorante em suas roupas. Chegou o novo Nivea Invisible Black e White. O melhor antitranspirante que evita o aparecimento de manchas amarelas em roupas brancas e manchas brancas em roupas pretas. A exclusiva fórmula da Nivea Invisible Black White evita manchas em tecidos e protege por 24 horas. Tem as versões masculina e feminina em roll-on e também aerosol. Experimente o novo Nivea Invisible Black White Invisible para você e também para suas roupas. Aí nesse caso era invisível. Nesse caso era invisível. Invisible pra você. Onde era o mais fácil, Black e White, né? Black e White. Quem que a gente não homenageou aqui? Francine? Preste atenção na nossa querida Francine Lopes. O Paulo Francisco de Colombo, ele pediu pra passar o recado pra Francine pra ela ir tomar um suco com ele, Marcelo. Ah, garoto! Ô, Paulão, e o Guilherme como é que fica nessa? Falar em Guilherme do Criciúma, pra não deixar o assunto parado, como é que fica o Guilherme de Paula nessa história agora, Francine Lopes, o Paulo te convidando pra tomar um sucozinho com ele? Ele toma suco também, ué. É? É. Então, vamos os três tomar um sucozinho. Que isso? Não. Um suco pequeno. Eu prefiro refrigerante, mas eles podem tomar sucozinho. Saiu bem. Saiu bem, né? Nossa, não lembrava disso aí, não. Eu também lembrava dessa. Ai, meu Eu achei que você ia falar uma que ela acabou de ler um recado e perguntei qual o nome. Eu disse, agora você quer me complicar? Essa também foi boa. Era um ouvinte, né? Era um ouvinte e eu não prestei atenção assim. Eu perguntei, mas qual que é o nome do ouvinte? Ela acabou de ler. Ah, mas eles querem me complicar, né? Só o nome tinha acabado de ler o recado. Edilson. Olha só o Edilson. Tirando o placar da Série B do Campeonato Brasileiro. Largado do Paraná na segundona nacional. Em Varginha e como é que é? Como é que é? Em Varginha, Ituiutaba 0, Paraná também 0. Ele mesmo te zoou, né? Essa aí foi boa. Essa foi boa que ele percebeu. É aquilo que ele estava falando no começo, né? Em qualquer outro veículo, o cara vai ficar acanhado. De repente no rádio, se você briga com o teu erro... Até o que eu ia falar no começo é que tratando de futebol, assim, é um negócio mais brincadeira facilita, mesmo, né? exatamente. Ah, sim, exatamente. Mas olha, um carro atirado, por exemplo. Exatamente. Não sei que só contamos as nossas. Tem aqui uma do nosso amigo, querido amigo, que tá na Rádio Coxa hoje. Acho que é Rádio Coxa o nome, né? Quem? Então, Caco Mazani. Rádio Coxa. Claro, os 3 pontos sempre são importantes, mas o que representa no final aí? O que pode jogar o Curitiba, né? Agora me perdi agora. Parece a Preuca isso aí. A Preuca. Tem a Preuca? Não tem a Preuca. Não tem a Preuca? Demais, não tem a Preuca, cara. Não tem a Preuca. Que Preuca? É porque eu vou contar a história da Preuca. Lucas, um abraço pra você, meu querido. Teve um churrasco na casa do nosso chefe de equipe, chamado Marcelo Ortiz, que está nessa mesa aqui. Acho que era a primeira comemoração do primeiro resultado do Vitória. Era uma coisa assim. A gente comemorou bastante. Eu tenho. Aí, ó. Então vamos ouvir. Mas deixa o contexto antes. Teve um churrasco na casa do Marcelo, num sábado à noite, todo mundo ficou louco. Eu fui com ele em Xavier pro posto de saúde, que tava morrendo. O Lucas eu encontrei dentro do carro, ele tava quase sendo currado por uns mendigos que estavam passando. Tudo aconteceu isso aí, no dia seguinte tinha jogo. E no jogo,
aconteceu isso aí. Vanderlei Luxemburgo também não conta com o zagueiro Wellington, que fica estaria no banco de reservas. Na verdade, ele foi cortado também do banco, mas ele já se recuperou de um problema no joelho. Ele estava com bastante dor no joelho, mas por Meu Deus do céu. Brincadeira. Mas para não prejudicar o atleta, ele ficou cortado, não vai para o banco para... Enfim. Jesus! Não sai. Precaução! Precaução! A hora que ele meteu um ele desistiu. Mas o legal é que ele desiste e ele volta. Mas como é que é a palavra? Aí vem um coro dos 18, ele precaução! Gente, olha, a gente tem que terminar o programa, já estouramos um monte o tempo, mas Marcelo, muito obrigado, sei que você continua com a gente, espero que dê tempo pro teu horário pra você não ir embora, pra gente gravar o próximo programa, o próximo podcast. O Mário tá indo embora, mas eu tô ligado. Palmas para o Marcelo. Obrigado.